Exposta, não é nenhuma escolha, né? né? Foi algo da vida. Agora, o que você descobriu? Então, a gente tem uma série de detalhes. Eu acho que um ponto que chama a atenção, nesse caso, é a interferência da relação dela com o ator André Luiz Frambach. Então, isso começou a ser divulgado e teve gente que falou que parece que tem os pais dele junto. É isso também? Começa por aí. Por quê? De alguma forma, a gente até já havia comentado aqui no programa que tinha uma resistência da dona Silvana e do seu Gilberto nessa relação. Mas... De alguma forma, até por ele também vir de uma família um pouco mais simples. Algumas pessoas próximas falavam isso. Ele é um menino um pouco mais humilde. A mãe acha que ela merece um pouco mais. No começo, a narrativa era essa. Mas não podemos esquecer que os pais dela nunca aceitaram namorados nenhum dela, né? Da Larissa. Depende, eu acho que eles sempre foram um pouco resistentes, mas, por exemplo, a gente tem a história do Léo Cidade, que teve algumas desavenças, mas de alguma forma a mãe estava ali presente, o próprio ator Tomás Costa, que tentou até pegar, na minha opinião, alguma carona ali com um pronunciamento falando dessa relação, quanto na verdade a gente sabe que virou um espetáculo, na época os dois eram bem jovens e tiveram alguns desentendimentos, mas se a gente pegar até a relação, por exemplo, da Larissa com o João Guilherme, as mães se davam bem, eles se deram bem durante um bom tempo da relação e depois do fim, eles até voltaram a se encontrar. Mas porque ela concordava com... Ele concordava com as coisas dela também, né? É isso. Basicamente, a gente tem um alinhamento, mas foi uma relação, vamos dizer, terminou e depois virou amizade. O ponto é onde que começa a ter um problema e a informação que a gente começa a destrinchar aqui os detalhes, os bastidores dessa notícia que está chamando a atenção do país inteiro. É a interferência agora de pessoas da família do André, do noivo, em questões de trabalho da Larissa. Por quê? Até ali, até um certo ponto que a gente viu, e a gente aqui não está deixando de abordar a questão dos erros na gestão financeira, o que a gente está dizendo é que a partir de agora eu tive informações exclusivas que nesse lugar que ficou vago, pessoas da família do noivo dela começaram a ocupar funções. Quem são essas pessoas? A mãe do André e a irmã do André. Mas a mãe do André e a irmã do André trabalhavam com isso? A irmã tem uma produtora, é sócia dele numa produtora, que até tem também uma produção de conteúdo relevante, tem alguns trabalhos interessantes, mas não numa projeção de trabalho a la Larissa Manoela, que é um fenômeno de milhões de visualizações. Começa por aí. Eles são sócios, aí quem é a são família. Sócios? É a família Mas quem são sócios? dele ali. A Larissa? A Larissa tá ali no cantinho, não, a irmã dele... Você falou que eles são sócios. Quem são sócios? Não, o sócio é só o André e a Camille. A Camille é essa que tá... Tá no meio, segurando o cachorrinho? Tá do lado do cachorrinho. Essa é a mãe dele e do lado é a irmã. São tão parecidas, São né? bem jovem a mãe, né? Jovens, bonita família. A Camille, ela inclusive é cineasta, é produtora de audiovisual, é uma profissional respeitada. O que a gente não pode em nenhum momento é inevitável fazer uma comparação em relação ao seguinte. Foi ocupado um lugar que antes a dona Silvana ajudava em relação à logística. A gestão hoje, e eu vou dar daqui a pouco o posicionamento da assessoria da Larissa, realmente hoje foi assumida pela própria atriz. Mas a gente viu, nos últimos tempos, de alguma forma, essa produtora, que o André é sócio e a Camila é sócia, começar a trabalhar para a Larissa e dar coordenadas, dar funções para pessoas que trabalham com ela, com pessoas da equipe, tomar decisões em relação a projetos novos e ordens para as pessoas, coisa que lá atrás eram os pais que faziam. Então começa por aí. Então você acha que ela está trocando o que os pais faziam pelo que agora o noivo, a mãe dele e a irmã fazem? Fazem, estão fazendo. E aí, o que a gente entende é que algumas pessoas, de alguma forma, se sentiram até incomodadas com essa situação, nesse processo de transição. Não foi tão tranquilo esse processo, porque muita gente tinha relação com a própria dona Silvana. Sim. Exato. A própria jornalista Fábio Oliveira trouxe uma informação recente de que algumas marcas que estavam com um contrato para vencer com a Larissa optaram até por romper essa relação direto com os pais e ir direto via Larissa, porque hoje é ela que está fazendo a gestão. Então, de alguma forma, isso começou a gerar ali nos bastidores uma certa tensão. Sim, mesmo porque a empresa que os pais da Larissa são sócios com a Larissa, na verdade, só tem ela como agenciada. Exato. Então, se eles não estão mais cuidando dela, não tem por que as marcas ficarem com ele. Exatamente. Eles vão oferecer quem, se não é mais a filha? Exato. Né? Por isso que as marcas foram para ela também, tá?